Tudo bem com vocês, pessoal? Bem-vindos ao canal da SafeContech, Luan por aqui. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês facilmente aí como abrir, como extrair os arquivos que estão dentro de um arquivo ISO. Então, se você baixou na internet aí, mas, por exemplo, dependendo do que você for baixar, você não vai precisar gravar num CD, né? Hoje em dia os notebooks nem estão vindo mais com gravador de CD, mas você ainda pode fazer muito com esse arquivo e simular exatamente como se fosse um disco gravado. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso agora. Bom, então vamos lá. Não importa o motivo, não importa o que você queira fazer com esse arquivo ISO, mas você não vai utilizar ele para gravar num CD. Tá? Hoje em dia, o que mais acontece? É difícil a gente baixar um arquivo ISO, mas, por exemplo, se a gente baixa um jogo, ou então a gente tem um jogo antigo aí que a gente separou a ISO no passado, ou então se você fez o download da ISO, não sei, enfim, se você tem um arquivo ISO e precisa acessar o que tem dentro dele, que é como se fosse uma compactação. Antigamente, né, quando a gente gravava os arquivos em CD, se não fosse aquele CD de dados, nossa, não sei se você vai lembrar, se entender o que eu estou falando, você poderia gravar ele em uma imagem. Então, quando você grava essa imagem, é como se fosse uma compactação. Ele fica dentro desse formato ISO. Então, com esse arquivo ISO, a gente consegue também fazer o inverso, que é a descompactação. Tá? Então, um exemplo mais fácil que muita gente usa hoje em dia, inclusive tem até um vídeo que eu já mostrei, que é como montar um pendrive bootável para a instalação do Windows. Eu vou entrar aqui no site da Microsoft e vou baixar a ISO do Windows 11, tá? Como exemplo aqui. Aqui vai estar o arquivo ISO, tá? Esse aqui é o formato padrão. O que você consegue fazer? Se você clicar duas vezes, né, ou vir aqui em botão direito, e está aqui em Mount, mas em português ele vai estar Montar, ele vai emular, né, ele vai simular como se fosse um CD-ROM. Ele vai abrir exatamente lá no meu computador como um CD-ROM. Vocês viram aqui que eu abri ele, ó, ele simulou mesmo como se fosse um CD-ROM e mostrou os arquivos aqui dentro. Essa é a forma mais fácil para você conseguir abrir, né, um CD-ROM e tudo mais. Só que isso, né, é mais funcional para o Windows 10 ou Windows 11. Tá? Se você tiver um Windows um pouco mais antigo, um Windows 7 ou versões anteriores, você não consegue simplesmente só chegar lá e montar, né? Normalmente precisa de um software específico. Então, dessa forma, você consegue o acesso fácil aqui. Posso pegar aqui, ó, aí eu venho aqui em copiar e colo onde eu quiser, ou seja, eu estou extraindo, tirando os arquivos dentro dessa imagem de ISO. E tá, aí depois, no final, depois que eu terminar, eu posso vir simplesmente aqui com o botão direito e colocar aqui ejetar, né? Em português vai estar como ejetar, ele vai sumir aqui, então você fechou aquela imagem em ISO. A outra forma, se você tiver um Windows um pouco mais antiguinho, não tem problema também, é muito fácil. Você vai baixar, se você não tiver instalado, o WinRAR. Então você vai vir aqui, ó, vai colocar download WinRAR. Agora esse que é o pulo do gato. Escreve sempre aqui, ó, RAR Lab, que é exatamente o fabricante do WinRAR, tá? Para não correr o risco de você baixar algum software de alguma fonte maliciosa aí. Então tá aqui, ó, rarlab.com, vai entrar aqui no site deles. Aí aqui tem todas as línguas aqui, você pode baixar em português, ou tem português Brasília. Vai baixar aqui, 64 bits mesmo, ele vai baixar aqui rapidinho. A gente vai voltar aqui no documentos, ele vai estar aqui em exe, então a gente vai executar ele. Vai aparecer aqui a forma de instalação. E aqui que é importante, na hora da instalação ele vai aparecer essa telinha para vocês aqui, que são as configurações no geral. O que é importante, galera, é vocês selecionarem essa caixinha de seleção aqui, ISO, que se ele não tiver, ele não vai abrir aqui a seleção, tá? Ele não vai dar uma opção para você conseguir abrir. Você até consegue depois, mas você tem que colocar sempre aqui, marcar como ISO, que ele já vai vincular as extensões ISO para você conseguir abrir com o WinRAR. Então, eu venho aqui, dou um OK, ele vai aparecer aqui, né, igual um instalador, deixa eu só excluir para não confundir. E o que eu vou fazer com ele aqui? Eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em WinRAR, aí eu posso simplesmente, como se fosse um arquivo zip mesmo, um arquivo RAR, posso extrair eles diretamente, ou também eu posso abrir, eu posso vir aqui, dar dois cliques nele, ele vai abrir e já vai mostrar o conteúdo, até um pouco mais rápido do que seria montar a imagem do Windows.
Ó, tá vendo? Ele abriu da mesma forma que a gente viu anteriormente, que aí daqui você consegue ou executar, ou você consegue extrair, né? Normal, como se fosse o WinRAR mesmo, funcionamento normal. Tá, galera? Então essas foram as duas opções mais fáceis para você conseguir abrir um arquivo ISO, né? Que é montando ele, né? Normalmente, se você tem o Windows 10 ou Windows 11, ou se você tem um sistema operacional um pouco mais antigo, utilizando aí o WinRAR. Tá? Isso é muito bom para CDs antigos que você tem aí com dados, com software, com tudo mais. Eu fiz o backup de todos os meus CDs e jogos que eu tinha bem antigamente dessa forma, que assim eu joguei eles para o meu backup na nuvem e pode quebrar o CD, pode riscar e tudo mais, que eu tenho eles salvos lá, posso instalar eles a hora que eu quiser. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, entra lá no canal da Safecom, vê os outros vídeos, né? Tem muita coisa legal para ajudar vocês. Qualquer dúvida, como sempre, joga no comentário que eu vou ficar muito feliz em ajudar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.